Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando a nossa leitura diária devocional sobre os evangelhos, os 4 evangelhos. Nosso objetivo é de terminarmos a leitura dos 4 evangelhos até o final do ano e termos uma experiência profunda de transformação, de edificação nessa imersão na vida, na obra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos hoje lendo capítulo 13 de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. E é muito interessante esse capítulo, muito importante, porque fala do momento em que eles estão saindo do templo, versículo 1, quando então um dos seus discípulos diz: Mestre, que pedras, que construções. Então Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porém, estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, mais adiante, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e olhando o templo do monte, distante. E aí foi quando Pedro, Tiago e João e André perguntaram para Jesus, em particular, como era costume dos discípulos: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? Que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes uma série de palavras, uma série de profecias, falando sobre uma série de situações extremamente importantes. Porém, o que nos chama a atenção aqui é o anseio que os discípulos, que os seguidores de Jesus têm em saber sobre acontecimentos futuros. Quando essas coisas vão acontecer? Quando as profecias, então, a respeito dos últimos dias vão acontecer? Jesus está falando aqui, literalmente, a respeito da destruição do templo em Jerusalém, que aconteceria logo depois da sua ressurreição, por meio do Império Romano. Porém, ele também está falando sobre uma série de acontecimentos que sinalizariam os tempos vindouros, ou seja, os últimos dias que foram inaugurados com a sua ressurreição. Porém, ao invés de pensarmos apenas em acontecimentos, em especularmos acontecimentos, em ficarmos olhando para o que está acontecendo aqui ou ali, eu quero chamar a tua atenção para a essência das palavras de Jesus. O que é importante sabermos a respeito dos últimos dias? Primeiro, o que ele vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos serão enganados, muitos entrarão num ciclo de auto-engano. Então, o primeiro ponto é mais importante do que saber o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, ou especularmos os acontecimentos, é que nós possamos estar atentos, sóbrios com relação à nossa fé, com relação à nossa confiança em Deus, com relação ao nosso conhecimento da palavra de Deus, porque nos últimos dias haverão guerras, não apenas guerras bélicas, guerras na esfera geográfica, econômica, política, mas haverão guerras ideológicas, guerras na mente, e isso é importante. Que tipo de fé, uma fé saudável, uma fé integral, uma fé virtuosa, vigorosa, fervorosa, é preservar o tipo de fé nos últimos dias. E ele vai falar sobre uma série de acontecimentos, de guerras, e ele diz: não se assustem ou não tenham medo, porque ainda não é o fim. Nações contra nações, reinos contra reinos, terremotos em vários lugares, fome, mas ainda não é o fim. Muitas pessoas, quando vem uma catástrofe ou acontecendo, uma catástrofe ambiental ou uma catástrofe diplomática, humanitária, as pessoas
sempre falam, o mundo está acabando, prepare a sua vida que o mundo está acabando. Porém, Jesus diz que esses acontecimentos se intensificarem nos últimos dias não é sinal de que é o fim, mas do princípio das dores. E o que é o princípio das dores? Nada mais é do que, diante desse alto nível de pressão que viveremos nos últimos dias, haverá um trabalho de parto. O princípio das dores é a mesma expressão usada para trabalho de parto. Então, mais importante do que saber ou não saber o que vai acontecer é saber que tipo de gente que tem que ser gerada nesse ambiente de pressão dos últimos dias, para que verdadeiramente haja um sinal de que nós estamos avançando como igreja para a volta de Jesus. É necessário que tenhamos uma fé que seja fundamentada na verdade, em amor, que não seja inconstante, que não seja volúvel, mas que seja bem fundamentada, para que nos ambientes de pressão dos últimos dias possamos ver sendo gerado e concebido em meio a dores um remanescente fiel, que então não só vai procurar o sinal, mas vai se tornar o grande sinal. Porque qual é o grande sinal? É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, ou seja, que a igreja seja levantada e seja pregado o evangelho a todas as nações como nunca antes. Então, o grande sinal não tem a ver com saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, onde está o anticristo, onde não está o anticristo, mas o grande sinal é que tipo de gente estamos nos tornando em meio às pressões dos últimos dias, o quanto estamos engajados na missão de pregar o evangelho a todas as nações, de termos um testemunho poderoso por meio do Espírito Santo, que fará com que o nome do Senhor seja conhecido em todos os cantos da terra. Então, os sinais dos últimos dias têm a ver com o tipo de gente que nos tornamos. Mais importante do que saber o que vai acontecer nos últimos dias é saber que tipo de gente que temos que nos tornar para os últimos dias. Que Deus te abençoe. Seguimos juntos, perseverantes no caminho. Que Deus te abençoe e até o próximo.